Senhora Presidente, era bom que mantivéssemos presente qual é a vocação desta Comissão. É fazer a fiscalização daquilo que é a ação executiva do Governo. E é nesse sentido que os deputados, de acordo com as suas preocupações políticas, colocam as suas questões. E era por isso que eu queria colocar algumas perguntas à Senhora Ministra da Educação, mas começar por lhe dizer uma ou duas questões. Eu creio que todo o país tem a percepção de que hoje o sistema educativo está em guerra. Provavelmente numa guerra como nunca assistiu durante o regime democrático, de instabilidade nas escolas, de uma enorme mobilização por parte de todos os professores contra esta equipa que está à frente do Ministério da Educação, com reformas antecipadas, eu diria massivas, por parte de muitos professores e, essencialmente, eu creio que professores, pais e alunos querem o fim desta guerra, querem uma pacificação do sistema educativo. E há um conjunto de matérias que a Senhora Ministra tem que, de alguma forma, esclarecer. Não é, creio eu, aceitável que, a poucos meses do final do mandato deste Governo, haja uma série de matérias e de políticas que foram lançadas pela Senhora Ministra que ainda não estão esclarecidas. Falo, obviamente, da questão da avaliação. Neste momento, nas escolas, já terminou, na maioria delas, o prazo de entrega dos objetivos individuais para o processo de avaliação de desempenho de docentes. Eu creio que é necessário, para clarificar, para que fique tudo absolutamente transparente, saber quais são as consequências para os professores de todos aqueles que recusaram participar neste processo de avaliação de desempenho dos docentes. Acho que é fundamental que a Senhora Ministra não se esconda atrás de uma frase redonda dizendo que o Ministério da Educação irá aplicar a legislação. É preciso que se perceba exatamente o que é que vai acontecer. Ou seja, queria-lhe perguntar, quem não entregou os objetivos individuais? Saiu nos jornais, eu não sei se é verdade e pedi a sua confirmação, que as escolas perguntaram à DGRE o que fazer, o que é que devem fazer com os professores que não entregaram os objetivos individuais. E que a DGRE terá respondido aos professores que devem ser as escolas a decidir se esses professores não são, pura e simplesmente, avaliados ou se são as próprias escolas que vão definir os objetivos. Ou seja, vamos ter escolas que vão definir que aqueles professores saem da avaliação e, segundo as ameaças do Sr. Secretário de Estado, a não avaliação vai já contar para efeitos de progressão na carreira no concurso de 2013 e outras que vão definir os objetivos individuais. Segunda questão que lhe queria colocar, o que é que vai acontecer aos avaliadores que recusarem participar no processo de avaliação de desempenho de docentes? Como sabe, o Decreto Regulamentar 2 de 2008, do início do ano passado, diz, no seu artigo 38, a não aplicação do sistema de avaliação de desempenho por razões imputáveis aos avaliadores determina a cessação das respectivas funções sem prejuízo de eventual procedimento disciplinar. Eu queria saber se o Ministério da Educação tem ou não como orientação estabelecer processos disciplinares aos avaliadores que recusarem participar no processo de avaliação de docentes. Terceira questão, queria saber, circula um e-mail como sendo originário do DGRE, que relativamente à avaliação de desempenho que foi feita o ano passado para professores contratados, há escolas que supostamente não atribuíram aquilo que deveria ser a diversidade de classificações, ou seja, que estabeleceram a avaliação de bom para todos os professores ou de muito bom, que o DGRE terá dito às escolas que as percentagens máximas de muito bom e excelente têm que ser cumpridas. Ou seja, não tem a ver com o processo de avaliação dos docentes, especificamente, individualmente, cada um deles, transformou-se esta avaliação dos contratados num processo burocrático que tem cotas a cumprir, independentemente daquilo que foi o processo de avaliação das escolas. E, por fim, Senhora Ministra, porque já não tenho muito tempo, eu gostava de lhe perguntar, muito sinceramente, ao fim destes anos todos, o que é que acha que vai deixar senão um sentimento de suspeição relativamente às políticas do Ministério da Educação? Veja o que aconteceu na avaliação de desempenho dos docentes.
já não temos os inspectores envolvidos, afinal as aulas já não são assistidas, a componente científico-pedagógica também pode já não vir a ser avaliada, temos cotas que têm obrigatoriamente que ser preenchidas independentemente do processo de avaliação. Estamos no meio de uma farsa e de uma guerra feita em nome de uma farsa. Qual é o momento em que a Sra. Ministra da Educação se vai sentar à mesa com os sindicatos e discutir aquilo que é fundamental para os professores? Condições de trabalho nas escolas e dignidade profissional que não tenha que ver com a partição de uma carreira só em nome do desempenho de cargos. A Sra. Ministra resolveu dar este entendimento ao país que um bom professor, o professor titular, é aquele que desempenhou cargos e não aquele que é um bom professor dentro da sala de aula. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada, e passo a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vejo que resume tudo o essencial da política educativa às questões da avaliação. Da avaliação de desempenho. A política educativa é muito mais do que isso, e se me pede balanços, aquilo que lhe posso dizer é que se fez muito mais do que a avaliação de desempenho do pessoal docente. Esta é apenas uma possibilidade de melhor gerir os recursos humanos, de ter mecanismos de diferenciação que são absolutamente essenciais para a melhoria da qualidade do ensino. Mas é apenas uma das medidas de política educativa, entre muitas, Sra. Deputada, não apenas aquilo que já aqui foi referido no que respeita ao primeiro ciclo, mas também no que respeita aos restantes ciclos de ensino básico, desde as escolas inseridas em meios difíceis, ao Plano Nacional de Leitura, ao Plano de Ação para a Matemática, aos cursos de Educação-Formação, tudo aquilo que foi feito no ensino secundário, tudo aquilo que foi feito na recuperação do déficit de qualificação de adultos, tudo aquilo que foi feito em matéria de modernização das escolas e justamente de melhoria das condições de trabalho dos professores. Não apenas uma política que deu aos professores a possibilidade de acesso em condições vantajosas a meios tecnológicos para, em outras condições, de desenvolver o seu trabalho, como o esforço de investimento que estamos a fazer nas escolas básicas e nas escolas secundárias, justamente para melhorar também as condições de trabalho dos professores. E eu lamento que tudo isso seja ignorado pela Sra. Deputada para fazer um foco na avaliação de desempenho, exclusivamente na avaliação de desempenho, fazendo-se porta-voz de, não sei, eventualmente alguns professores que não queiram entregar os objetivos, alguns professores que não queiram ser submetidos à avaliação. A Sra. Deputada faz porta-voz desses professores e vem aqui perguntar ao Governo o que é que nos acontece se não fizermos. Peço imensa desculpa, Sra. Deputada, mas acho que a avaliação é uma outra, tenho uma outra preocupação que tenho sublinhado, tenho dito muitas vezes. A nossa preocupação é criar condições para que as escolas o possam fazer em situações o mais confortável, da forma mais confortável que for possível, em condições de execuibilidade, e para isso ultrapassamos os obstáculos que fomos identificando, os problemas que fomos identificando, removendo esses problemas. E a nossa preocupação é essa, é dar condições às escolas para fazer, não é para não fazer, Sra. Deputada. Truques para não fazer, vai ter que pedir conselho a outro, não à Ministra da Educação, porque eu estou disponível para apoiar as escolas e os professores que queiram desenvolver a avaliação de desempenho, que é um processo difícil, é um processo conturbado, é a primeira vez que se faz com esta dimensão e é natural que receios, ansiedades, é natural os processos que temos vivido em torno desta dificuldade. Agora não me peça mais do que isso, porque penso que já é um objetivo importante este de termos a humildade de nos colocarmos ao serviço das escolas, de quem gera as escolas, para os apoiar a fazer aquilo que nós consideramos que é importante que seja feito, importante para as escolas e importante para o país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr.